o jeito que Deus age e como Deus assume a pele das pessoas que necessitam dele, que necessitam de amor, de carinho, de paz, de justiça, das pessoas que têm fome de pão material e também de fome espiritual. Hoje nós temos duas viúvas que foram apresentadas. Qual o contexto do texto? Primeira coisa, a viúva no Antigo Testamento, e mesmo no tempo de Jesus, no mundo judaico, não tinha, na verdade, muito valor. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser viúva, ela ficava desprotegida, e de vez em quando os únicos bens que elas possuíam, às vezes eram saqueados por alguns engraçadinhos que passavam por lá, ou se faziam até de piedosos para saquear as casas das viúvas. E esta pobre mulher que lá estava, além de só ter um filho único, jovem, era perdeira, já tinha valor, era viúva discriminada e perdeira a única riqueza que ela tinha, o seu filho querido. Bom, Jesus então veio para revelar o rosto materno de Deus, a ternura de Deus para a comunidade. Ele veio ser um bom pastor para exatamente ter compaixão para a comunidade, para assumir a pele dos sentimentos da comunidade. E qual o sentimento existencial que estava passando aquela mulher? O sentimento de dor, de desesperança. Não tinha desespero, mas as suas entranhas estavam condoídas. E Jesus se aproxima daquele caixão, daquela mulher. Inicialmente nós vemos duas procissões. Uma que está saindo da cidade, e daí é a procissão da dor, a procissão da morte, a procissão da falta de esperança, está saindo da cidade. E entra outra procissão. Qual a procissão? A procissão da vida, da ressurreição, a procissão da ternura e da compaixão. Jesus com os seus foi entrando. Se encontram nessas duas procissões e a vida vence a morte. Jesus veio para soerguer as pessoas, colocá-las de pé. E o texto é claro: mulher, não chores, é a palavra de ordem. Meus irmãos, esta mulher representa a humanidade, e cada um de nós que precisamos e carecemos de Deus, e precisamos do consolo, da misericórdia, da ternura e da solidariedade de Deus para conosco. Ela também, meus irmãos, lembra todas as mães, e de maneira especial aquelas que sofrem pela perda dos seus filhos, de maneira especial aquelas que perdem os seus filhos ainda em tenra idade, ou pela violência, ou pelas doenças, ou pelo mundo das drogas, por tantas situações que ceifam as vidas dos nossos jovens. Esta mãe também lembra todas as mães que sofrem ingratidões dos seus filhos, que sofrem a exclusão dos seus filhos, enfim, todas as mães que padecem por circunstâncias existenciais variadas. Ela é a figura da mãe que sente-se condoída e as suas entranhas fechadas, sofridas. Mas Jesus lhe deu uma palavra de ordem. Ele se apresenta com a vida, como a esperança para aquela mulher que estava sem esperança. Não chores, mulher. Ele assumiu a dor, a pele e os sentimentos daquela senhora. Também Jesus então vai ressuscitar o seu filho, vai lhe devolver a alegria. Qual a outra palavra de ordem que Jesus disse? Ele vai olhar para o jovem e vai dizer: jovem, coloque-se de pé. Ele deu uma vida nova àquele jovem, mas também este jovem é a figura da nossa juventude, que carece de Jesus, que tem que encontrar em Jesus o caminho, a verdade e a vida, que deve ter em Jesus um amigo, que deve ter em Jesus um parceiro para esta vida, que deve ter em Jesus a sua esperança. Jesus também veio para ser o sinal de vida para aqueles jovens que também são os seus rostos, espalhados no mundo inteiro, os rostos sofridos de Cristo na juventude, os jovens drogados, que se perderam,
que entraram por esse caminho por aventura, ou entraram mesmo por falsas amizades, ou entraram por situações ímpares, os jovens que perderam a esperança, os jovens que estão desempregados, os jovens que estão formados no mundo do trabalho, tantas situações que estão aí. Esta palavra de hoje é a palavra de esperança para a nossa juventude, para vocês, jovens, cronologicamente, e para nós também, jovens, espiritualmente falando. Jovem, fique de pé, coloque-se de pé. Ele se coloca como aquele que é sinal de vida e mudança, de espiritualidade. Então, talvez a nossa juventude precisa dialogar mais com Jesus, se voltar mais para Ele, observar o projeto de vida e entender que Ele, de fato, é o Filho de Deus, que felicidade plena e vida plena se encontramos nele. Também, este chamado de Jesus é um chamado à volta. O jovem fica em pé, significa dizer que Jesus está presente na vida do jovem, mas também é um chamado para todos aqueles que se extraviaram e fugiram do seu olhar, para que retornem, quando da fé, ao limiar e à caminhada no seguimento de Jesus. É hora de retornar. Portanto, meus irmãos, desta Eucaristia, peçamos esperança, peçamos alegria e vida, para que nos momentos de tristeza, por uma situação, por pais, mães, todos nós, jovens, quando estivermos um pouco para baixo, vamos reerguer e lembrar as palavras de ordem de Jesus: não chores. Significa dizer que não devemos chorar. Sim, nós choramos, porque é uma maneira de extravasar a dor, mas lembremos de nos colocar em pé e encontrar nele a nossa segurança, a nossa força, e que todos nós podemos sempre o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele